Oi, pessoal, tudo bom? Então, a nossa aula do dia 27 vai ser o feedback da prova, né, da nossa AP2. Então, a AP2 foi constituída de duas atividades, valendo um ponto, uma valendo 0,4, outra valendo 0,6, e a, a prova valendo 1,5, tá? Então, vamos colocar aqui a prova na tela para a gente fazer uma prova comentada, porque isso também é uma maneira de fazer a revisão do conteúdo, né? Pois bem, tá aqui a nossa prova, e aí a gente vai discutir questão por questão. Então, Maria Clara assumiu a função de supervisor de produção de uma empresa de cosméticos. Como ela já trabalhava na empresa, já conhece o processo, porém a sua primeira missão era reduzir o tempo de fabricação da linha de cremes, que hoje está em seu processo muito lento, deixando de ser competitivo, né? Então, de acordo com a teoria da teoria científica de Taylor, né, mais especificamente, né, a ORT, que é a Organização Racional do Trabalho, qual seria o primeiro passo? Então, é a questão A, analisar o trabalho e fazer o estudo dos tempos e movimentos, que é a grande, né, sacada da teoria da científica é isso, é começar a estudar os processos. Vamos ver por que não é a B? Fazer a descrição das tarefas para que não fique somente na cabeça das pessoas, certo? Descrição das tarefas é importante, mas primeiro eu tenho que analisar se a tarefa está sendo feita de forma correta. Estudar quais as tarefas exigem mais dos funcionários. Correto. Eu tenho que estudar, correto, eu digo que eu tenho que estudar as tarefas, né, para ver as que exigem mais. Por isso que eu tenho que primeiro fazer o estudo de tempos e movimentos. Desenvolver uma proposta de incentivos salariais e prêmios para os funcionários. Bem, do jeito que está, não adianta eu querer criar incentivos se eu estou tendo deficiência em processo, se eu estou tendo excesso de trabalho para uns e outros para não, daí até o próprio prêmio é injusto. Dividir o trabalho por especialização de cada funcionário. Ou mesmo para eu dividir o trabalho em especialização, eu preciso primeiro fazer o estudo desse processo, que é através do estudo de tempos e movimentos. E tem a segunda questão, a administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos de decisões, né, que são chamadas das funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Com esse conceito, podemos dizer que administrar marque a questão errada. Vamos lá, planejar as tarefas, as metas, prever onde ela quer chegar no futuro. Correto, planejar é isso, é planejar tanto as tarefas, as metas, como também planejar para ver o que você quer ser no futuro. Na questão C, organizar refere-se a dar condições para que a empresa possa desenvolver suas atividades. Exatamente, organizar, a função de organizar é verificar se tem máquinas suficientes, se tem pessoas suficientes, se tem as condições de trabalho suficientes, se tem produtos suficientes, se tem dinheiro suficiente para executar essas tarefas. Liderar está ligado ao comando de ter pessoas que saibam motivar essa equipe, fazer com que todos da organização estejam buscando os mesmos objetivos. Isso mesmo, liderança é isso, é entender os processos e liderar para que todos realizem os processos de maneira correta e que busquem os mesmos objetivos. A B, o importante é controlar o dinheiro, pois é mais importante, que é o que é mais importante na organização. Não é controlar o dinheiro somente, né? Controlar tudo, criar indicadores, com certeza é controlar dinheiro, mas controlar tudo, indicadores, controlar pessoas, controlar tempo, enfim. Então, essa seria a questão errada, por dizer que é só controlar o dinheiro, e não é.
Aqui, leia a questão, leia as sentenças e responda. Daí é para responder se é estratégico, tático ou operacional. Mar, em seu nível hierárquico, precisa ter as habilidades técnicas, humanas e conceituais de maneira mediana. Opa, tem que saber de tudo um pouco, pois precisa colocar em prática o que está planejado para a empresa ao longo do ano. Então, qual seria o nível de Mário se ele está num nível hierárquico que ele precisa das três habilidades de maneira mediana? Ali já está dizendo, tá no nível tático, né? E ainda diz ali, ele precisa colocar em prática o que está planejado para a empresa ao longo de um ano. Então, é um período maior do que um mês, que é semana, né? Ana trabalha em uma empresa de roupas e está com frequência na Europa para conhecer as tendências de lançamentos, para prever o que a empresa poderá fabricar, assim como sempre à procura de novos negócios para a organização. Bom, lembra que eu sempre falei, o estratégico, ele está fora da organização, ele está vendo lá fora, o que lá fora estão fazendo. Se Ana só fosse ver moda para saber as tendências, eu poderia dizer assim, não, ela é um tático na área de desenvolvimento de produto, mas ele está dizendo aqui também que está sempre à procura de novos negócios para a organização, então é mais. Então, ela está no nível estratégico. A Alfio tem como função fazer muitos planejamentos e previsões para que a sua empresa consiga estar sempre em crescimento. Ele está falando de forma genérica, então a Alfio também trabalha no nível estratégico. Murilo está muito ligado à sua equipe, sempre em frente, ensinando e motivando para que consiga atingir suas metas diárias, mensais, e por isso, além da habilidade humana, ele tem bem desenvolvido a habilidade técnica. Bom, só ali já está dizendo. Ele, então, está no nível operacional. Então, aqui, assinale os níveis hierárquicos, né? Então, é o tático, estratégico, operacional. Item B. Rogério trabalha em uma empresa que produz remédios genéricos, ele é o gerente do departamento de produção. Ele também sabe que as estratégias da empresa e, por conseguinte, faz o plano de sua área junto com sua equipe de supervisores. Por fim, depois de colocar o plano em ação, monitora mensalmente os resultados, ajustando os processos, sempre que necessário para que consiga atingir o que foi estipulado para cada ano. Ele sabe o quanto a organização quer crescer e qual a sua parte nesse processo, e deve saber passar para seus liderados. Podemos afirmar que o Rogério tem uma função de nível estratégico, já que ele sabe dos objetivos da organização como um todo. Não quer dizer, porque todos devem saber. Operacional, já que ele controla mensalmente os resultados. Também não, porque ele está lá no nível, ó, ele é gerente, gente. Gerente de departamento. Se ele é gerente de departamento, ele não está no nível operacional. Estratégico, já que ele tem poder para alterar o processo quando este não está sendo eficaz. Sim, mas os demais também pode alterar dentro do seu planejamento, né? Se aquilo ali, aonde estava dentro do seu âmbito de poder, não está funcionando, ele pode alterar. Tático, já que trabalha com metas mensais e conhece os objetivos estratégicos da organização. É a D, operacional, já que a sua responsabilidade é de sua responsabilidade alterar os processos que não são necessários para atingir os objetivos. Não, não pode. Gente, quando a gente, às vezes a gente não sabe, alguns macetes façam por eliminação. Quando tu fala que o cara é gerente, ele está no nível tático. Já começa por ali. Ali nessa segunda sentença já matava a resposta, certo? João, depois de muita insistência, conseguiu entrar como estagiário na administração em uma grande empresa. João teve a oportunidade de observar de perto o modelo burocrático da organização que conhecia só nos livros, né? Assim, que característica ele identificou nessa organização como sendo da teoria da burocracia? Liderança competitiva. Burocracia não trata de lideranças.
normas e regulamentos formalizados, que é uma característica da burocracia. Monopolização de posições. Não, tem nada a ver. Promoção por favoritismo. Burocracia, ele prima pela meritocracia, crescimento por mérito e não por favoritismo. O vínculo ao ocupante e não ao cargo. Ao contrário, na burocracia, o vínculo é no cargo e não no ocupante. Alberto está satisfeito, pois foi eficaz ao conseguir atingir os objetivos traçados para o seu departamento. Dentro do planejamento estratégico, o departamento de solda precisava concluir a soldagem de 750 máquinas por mês. Essa meta foi atingida mesmo com problemas nas soldas, onde teve um consumo maior devido a problemas de qualidade. Bom, ele está dizendo que ele foi eficaz. Ele atingiu as metas, ele foi eficaz, ele chegou no resultado. Por quê? Eficiência é a relação de custo e benefício, despesa e receita. Está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas, método, né? A fim que os recursos, pessoas, máquinas, sejam aplicados de forma mais racional possível. E aí, a sentença, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A segunda conceituou a eficiência, mas não justificou a primeira. Né? Não justificou que ele foi eficaz por causa disso, 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 disso. Não, são duas sentenças verdadeiras, mas não estão ligadas entre si. Por isso que as duas são verdadeiras e uma não justifica a outra. O porquê aqui, gente, ele é importante, ele é o elo de ligação. Então, quando eu digo porquê, porque ele está respondendo à primeira. A fábrica de panelas começou com um pavilhão alugado e agora está com um complexo fabril. Possui mais de 3 mil funcionários e, por isso, seu processo de hierarquia, que se resumia no empresário e a sua pequena equipe de operadores. Agora possui cargos de diretoria, gerência e supervisão. Podemos afirmar que houve uma especialização vertical ou horizontal na empresa. Se houve, né, um crescimento de especialização na vertical ou na horizontal, né? Então, assim, se ele tinha antes, era ele e alguns funcionários, e alguns operadores, empresário e alguns operadores. Agora ele tem diretor, ele tem gerência, ele tem supervisão, mais os operários, então ele está ali com quantos? Com 4 níveis, né? Então ele foi na vertical. Na horizontal, gente, seria se eu descrevesse aqui que ele tem gerência de recursos humanos, de produção, de vendas, financeiro e tal, mas ele não foi descrito isso, simplesmente disse que agora existem esses cargos, né? Então é só vertical. A empresa Tulipa Cortinas é uma empresa familiar, está no mercado há 15 anos e hoje conta com 100 funcionários. Sua gestão ainda é o fundador, Norberto, e tem um filho mais velho, Pedro, que trabalha na empresa há 7 anos. E que não entende porque seu pai ainda concentra todas as decisões nele, ao invés de compartilhar a responsabilidade com ele e seu filho, e seus gerentes, desde que foi aberto. Que tipo de autoridade podemos afirmar a gestão do senhor Norberto? Aí, aqui é muito, muito tranquilo em dizer que é centralizada, né? Democrática bem centralizada não é, porque se é democrática, não é centralizada. Liberal, pois é descentralizada, ele está dizendo que não é liberal, né? Que ele concentra tudo. Descentralizada, então, essa aí era a barbadinha. Na Uriel S.A., empresa que fabrica produtos de limpeza, o diretor superintendente Joel
percebeu que seus funcionários estavam desmotivados e não comprometidos com o resultado do seu trabalho. Olha, eles estavam desmotivados e não comprometidos com o resultado do seu trabalho. Para diagnosticar a melhor causa desse clima organizacional, ele fez uma pesquisa na qual identificou as necessidades sociais, conforme a pirâmide de Maslow, do grupo não estava sendo satisfeita. Bem, então, dentro das necessidades sociais, as sugestões, né, para minimizar tal problema, ele deverá aumentar a qualidade das refeições e a duração dos intervalos para o descanso. Bom, necessidades sociais não tem nada a ver com refeição e nem com intervalo de descanso. Isso tem a ver com necessidades fisiológicas. Aumentar o conforto das instalações e melhorar a iluminação no ambiente, mostrando para eles que a empresa se preocupa com sua saúde. Entra de novo na necessidades fisiológicas. Analisar o processo de trabalho e aumentar o salário e os benefícios. Aí a gente está entrando em segurança, eu quero mais salários, eu quero mais benefício, mas ali ele está dizendo, desmotivados e não comprometidos com os resultados, e ele viu que é necessidade social. E que é necessidade social? É a socialização, o funcionário se sentir pertencente àquela empresa. Então, a última, desenvolver um programa de participação do grupo na solução de problemas do trabalho. Afinal, eles fazem parte do processo, assim como para desenvolver outras atividades que envolvam o grupo. Também algumas atividades de lazer que possam ser feitas em grupo. É isso que, essa é a resposta certa, porque eu estou falando de necessidades sociais, ele precisa se sentir aceito pelo grupo, o grupo precisa se sentir pertencente à organização. E aumentar o salário, claro que todo mundo vai querer aumentar o salário, mas isso não vai dizer, não vai passar para ele um sentimento de pertencimento, né. Não, ele não vai, porque eu recebi mais, agora eu sou mais comprometido. Eu posso estar mais motivado pelo: "Opa, lá fora não vão me pagar isso, então a minha motivação é segurar o emprego por causa do salário". Mas dizer que ele está comprometido com os resultados, isso não quer dizer, isso só vai acontecer quando a gente se sentir parte da organização. 10. Stile é uma empresa de confecção feminina e sua diretoria fazendo uma análise do cenário concluiu que estão perdendo mercado porque suas máquinas estão obsoletas, por isso produzem menos e sem a mesma qualidade que o cliente está procurando, e seus concorrentes podem fazer. Também identificaram que seus funcionários estão sem treinamento há mais de 3 anos e muita coisa mudou em termos de moda e diversidade de matéria-prima. Quais são as influências externas que estão ocupando a diretoria da Stile? Bom, isso está bem naquela aula que eu passei para vocês, que eu fiz uma gravação sobre a teoria da contingência, né? E fala sobre o ambiente interno e externo, especificamente o externo. Externo é as influências externas que a organização não tem poder sobre. Interno é o que, como a empresa tem, se ela está com pontos fortes e fracos, e que ela tem gestão sobre. Então, vamos dissecar isso aqui, ó. Clientes procuram produtos de qualidade. Bom, clientes procuram produtos de qualidade? Produtos de qualidade. Clientes procuram produtos de qualidade. Externo, né? A influência do cliente em cima do meu produto, da minha empresa. Quer dizer, eu não estou mais satisfazendo a empresa, né? Meu concorrente consegue e eu não consigo. Concorrentes oferecem produtos de mais qualidade, tá aí, né? Influência externa, meu concorrente tá me porque se eu não tivesse concorrente, né, o cliente ia comprar no meu, querendo ou não, porque não ia ter outra oferta.
né? Mas eu não tenho o poder de dizer assim, ó, agora não tem mais concorrente, ninguém abre aqui. Não, o cara vem e abre e pronto. O que eu tenho que fazer é ser melhor que ele. Falta de treinamento. É externo? Não. Quem decide dar treinamento, quem identifica se está sem treinamento, é o interno. Isso é uma fraqueza da organização que não disponibiliza treinamento. Olha, há 3 anos já. Máquinas obsoletas, problema da empresa. Né? É ela que decide se vai se modernizar ou não. Se tem máquinas obsoletas, não é o externo, é um problema interno. Não utiliza diversidade de matéria-prima. Decisão dela. Tá aqui, ó. Muita coisa mudou em termos de moda e diversidade de matéria-prima. Ela não quis mudar a matéria-prima, usa lá sempre os mesmos tipos de tecido, enquanto que hoje existe uma demanda, uma oferta bem maior de texturas que ela não utiliza. Então, ela, por decisão dela, né? Então, a resposta certa é a 1 e a 2. As duas únicas sentenças que dizem de influências externas é a 1 e a 2. Vamos lá. Para a teoria da contingência, não existe uma única forma de organizar para alcançar os objetivos variados, dentro de um ambiente também variado. Exatamente, a teoria da contingência diz que não existe uma única forma de se administrar. A teoria da contingência trouxe um novo olhar para as estratégias organizacionais, pois mostra que as estratégias não podem ser um processo rígido, formal e sequencial, que devem ser seguidas até o que foi pré-estabelecido, mas sim um processo dinâmico, voltado para o ambiente, onde as condições externas e ambientais definem alternativas de comportamento da organização. Quando ele diz que não pode ser um processo rígido, as estratégias, né, formal e sequencial, mas sim dinâmico, não quer dizer assim, ó, agora não adianta mais fazer planejamento nenhum, porque pode mudar tudo amanhã. Não, a empresa tem que planejar, porque ela tem que ter um norte. Ela sempre tem que ter aonde ela quer chegar. Mas ela também tem que ser dinâmica. Opa, houve um agente externo me influenciando, o que eu devo fazer? É isso que a contingência quer dizer, tá? Então, as duas afirmações são corretas e a segunda justifica a primeira, porque na primeira está dizendo lá que não existe uma única forma de organizar para alcançar os objetivos variados dentro de um ambiente também variado, né? Reengenharia. Na reengenharia, os papéis dos gerentes passam de supervisores para instrutores, não mais controladores de resultado, mas para líderes. Por quê? Porque na reengenharia, os papéis dos funcionários mudam, passando de pessoas controladas para pessoas controladoras. Bom, a primeira sentença, realmente, os gerentes passam de supervisores para instrutores e não mais controladores, mas para líderes. Líderes estão à frente, estão estimulando, estão ajudando, e não simplesmente controlar se você foi ou não foi eficiente. Porém, né, mas por que que ele não é mais controlador? Ele não é mais controlador porque o funcionário também deixou de ser uma pessoa controlada para ser uma pessoa autorizada. Então, essa palavra para pessoas autorizadas está errado, não é controladas, mas sim autorizadas. Por isso que a primeira afirmação está correta e a segunda é falsa. A senhora Maria é dona de uma floricultura, seu negócio não está indo bem, pois a concorrência aumentou, pois agora os supermercados estão com uma área só de flores com preços mais atrativos. Ela realizou uma reunião com as duas funcionárias para discutir um assunto, o que poderiam fazer para melhorar as vendas. Uma sugeriu que a empresa poderia oferecer cestas de café da manhã para formaturas, dia dos namorados, etc. Pois seria um diferencial da loja. A outra acrescentou que poderia começar a oferecer produtos que ornamentam jardins, assim, quando um cliente comprasse uma muda, já poderia levar mais algum produto. A senhora Maria adorou as ideias e irá implantá-la. As duas funcionárias ficaram muito satisfeitas, porque foram reconhecidas e estão motivadas a buscar os resultados que precisam para que o negócio não feche.
Nesse caso, estamos falando de que disciplina de Peter Senge? Visão compartilhada, né? Ah, elas estão compartilhando no momento em que a Maria abriu, né? Abriu a, o problema, né? E todos querem resolver o problema, e aí partem para suas suas sugestões, isso é uma visão compartilhada. Não queremos fechar a loja, a floricultura. Então, nós vamos trabalhar para isso. Todas elas têm uma visão, que é não fechar a floricultura, uma visão compartilhada. Qual foi o evento? Essa é a barbadinha, né? Qual foi o evento da história que fez com que o Japão ficasse destruído e tivesse que reconstruir? Isso lá nas teorias emergentes da qualidade. Segunda Guerra Mundial. Primeira, não, porque o Japão nem participou da primeira. Guerra Fria foi agora não, mas foi lá nos anos 70. E Guerra das Malvinas foi a guerra da Inglaterra com a Argentina, porque a Inglaterra tem as Ilhas Malvinas na Argentina, mas que é de poder da Inglaterra, e a Guerra das Malvinas foi quando a Argentina quis tomar de volta, mas não conseguiu. Quando falamos em transferência de dados, informações e conhecimento, encontramos graus de dificuldade. Marque a alternativa correta. Explique estes graus de dificuldade de cada um deles. Dados é de fácil transferência? Sim. Informações é transferível? Sim. Conhecimento é de difícil transferência? Sim. Então, dados é de difícil transferência? Não. Ele é fácil. Então, é a questão B, que é aquela questão lá da gestão do conhecimento, né? De dados, informações e conhecimento, que a gente conversou não, né? Num conteúdo que nós temos a importância de fazer a gestão desse conhecimento e reter esse conhecimento dentro da organização, porque conhecimento, ela não é fácil de ser transferida e ela é uma transformação dentro da gente. Quer dizer, por exemplo, o que eu passo de aula para vocês são informações. Vocês vão transformar essas informações em conhecimento no momento que entenderem. Se vocês só lerem e depois pode até fazer prova, mas leram, decoraram, fizeram prova, não quer dizer que vocês geraram conhecimento. Vai passar um tempo, alguém vai perguntar, ou você vai precisar, mas não sei, nem sei o que é isso. Então, o que eu passei para vocês, o que é conhecimento meu, eu passo em forma de informação, e passa a ser conhecimento para vocês no momento em que vocês entenderam. Vocês receberam, transformar os dados em informação, e essa informação virou um conceito. Então, quer dizer isso, no momento que a gente repete aquela informação, transformando, assim, agora entendi, mas transcreve na sua própria linguagem, aí você entendeu. Certo? Bom, a nossa prova foi isso, pessoal. Já que não podemos fazer ela, né, porque esse feedback é uma das etapas nessa nova modalidade de avaliação, não que a gente já não fizesse em sala de aula, né, mas existe um encontro sobre o feedback. Então, estou fazendo assim a prova, também vai ter com a avaliação semestral. Na avaliação semestral, que num período normal seria só prova, essa avaliação semestral que vale 6 pontos, ela também vai ser fracionada em atividades, né, durante a continuação das aulas, certo? E eu estou dando esse feedback da prova, liberando na quinta-feira, porque a prova foi até o dia 27, né, que é quarta-feira. Então, eu não poderia liberar uma coisa se ainda nem todos concluíram a prova, né? Então, por isso que está sendo liberada no dia 28, ok?
E o nosso próximo conteúdo vai ser sobre empreendedorismo na próxima aula, certo? Então, eu me despeço agora e até a próxima.